uma coisa que a gente estava vendo, saiu na revista Forbes há umas 2 semanas atrás, que as empresas que mais estão crescendo nos Estados Unidos, então saiu o ranking, né? Estava lá a primeira LinkedIn, depois Facebook, Google, e a quarta que mais estava crescendo era a 3D System, que é justamente a empresa que faz essas impressoras 3D. Assim, muita gente não sabe nem que existe, e na verdade está assim, em alguns países, inclusive uma das aplicações que a gente estava vendo é uma traqueia, então foi feita uma traqueia humana, você dá o doente, foi trocada a traqueia com uma traqueia que foi impressa, então colocaram na pessoa. O João, como é que o funcionamento do Big Dog? Quais são as aplicações dele? Ele é usado só para carregar carga? Como é que funciona a questão da programação em aleatório? Dog. Então, o Big Dog é uma simulação de uma aplicação que pode ser muito maior. O Big Dog é como se fosse um robô muito pequeno, que é algo grande, que transporta carga. Você pode transportar quilos até, é como se fosse um cachorro mesmo, com 4 dispositivos e vários sensores ao redor dele. Ele consegue pegar carga e transportar ela. O grande consegue usar para vários tipos de um terreno sobre detalhes e tudo mais. Só que o que eu acho sobre Dog não é ele. Tem as coisas que ele pode trazer com ele. Por exemplo, você não pode perder essa tecnologia transformar ela para casa. Tem essa tecnologia. E a tecnologia de robótica para cada sistema domótica. É muito legal que você pode transformar robôs para trabalhar dentro de casa, entendeu? Então você pode ter, imagina um super dog trabalhando no favor, fazendo serviços domésticos mesmo. Imagine um cachorro limpando a sua casa. Algo na nossa concepção atual está longe. Está muito longe ainda. Mas temos tecnologia não está tão longe assim. Uma outra novidade bem interessante que a gente separou para falar aqui no evento foi o Google Glass. Isso está sendo bastante discutido, que é um óculos que a Google fez, na verdade é um óculos revolucionário, ele está meio que em período de teste ainda, né? Foram lançados 2.000 exemplares e as pessoas que puderam comprar esses 2.000 exemplares era só o pessoal nos Estados Unidos e eles precisavam se cadastrar e ser sorteado para ter acesso a aqueles exemplares. A gente quer saber, professor, por que normalmente, quando assim, é lançado um produto novo no mercado, por exemplo, o Google Glass, em menos de unidade, por que algumas empresas, normalmente são empresas da área de tecnologia, que se interessam em comprar primeiro esses produtos? Tem o lado do desenvolvedor que tem a oportunidade de conhecer a tecnologia antes dos demais, antes dos concorrentes, e gerar soluções que utilizam aquela tecnologia. Então, por exemplo, para que o Google entre no mercado, você precisa ter aplicações que rodem em cima disso, que utilizem esse tipo de interface. E aí, quando você solta o primeiro, disponibiliza isso para empresas do setor, você já está preparando uma demanda futura. Você já está preparando empresas, já está permitindo que empresas desenvolvam esse tipo de recurso para que possa ter demanda lá na frente. Então a demanda vai gerar o consumo e retroalimento por esse lado. Gostaria de explicar como é que funciona o Glass? O que é? Mais de explicar como funciona, acho que o importante para nós bem claro essa questão da mudança de paradigma que isso pode causar. Se você parar e analisar algum tempo atrás o acesso à informação e a mudança de alguns recursos causaram as mudanças que causaram esse acesso, vai perceber que nós estamos na década da guerra. Então nós estamos em um momento de transição. E se você resgatar aqui no zero, por exemplo, uma imagem que livro do bem velho, o processo de multiplicação dos exemplares através do mecanismo, que agora já não era mais manuscrito, isso era agora automatizado em 1455. O impacto que isso teve depois, e vim acompanhando isso, pegar exemplos mais recentes, por exemplo, quando começa a surgir, quando o Edison propõe lá a gravação de som em bolos de cera, o impacto que isso teve no acesso a um recurso que inclusive ligado à arte e tudo mais, o impacto que isso traz no dia a dia das pessoas, a penetração que essa tecnologia vai ter na sociedade como um todo. E Castells não tem disso, aliás, ele está no Brasil.
em que a tecnologia, dependendo do nível de penetração na sociedade, no tecido social, vai causar um impacto que não tem nem como medir. Então, por exemplo, imagine para nós, na área da administração, e você preparando uma empresa em que, um exemplo bem simples, só para a gente ter uma noção do impacto disso. Você tem o teu funcionário na linha de frente, atendendo o cliente. Assim que entra o cliente, ele já pode reconhecer através da câmera e trazer dados desse cliente. O que ele comprou da última vez que ele veio, quais são os gostos que ele tem. Aquela capacidade que você tem hoje na interface da web, você entra no site de uma loja e ele já te dá algumas dicas, você fala, nossa, era mais ou menos isso que eu queria. Ele já sabe mais ou menos o que você já traz ofertas direcionadas, o teu usuário vai poder ter isso. Então, a relação sua com a informação vai ter uma mudança incrível. E a gente, quando fala em Google Glass, não fala só do Google Glass, estamos falando de um tipo de interface que já vem sonhada, já vem sendo sonhada há um bom tempo. E que já tem, inclusive, concorrentes. Empresas japonesas já estão lançando concorrentes a preços mais acessíveis. Com certeza entrarão no mercado antes da própria ferramenta do Google para tentar ganhar mercado. E a grande sacada é a nossa relação com a informação vai mudar. Por exemplo, você está andando na rua e ele já sabe o seu perfil, você já tem uma aplicação rodando, você continua interagindo com o ambiente, mas agora você já está vendo uma indicação de que tem um restaurante aqui perto, com uma promoção, um tipo de refeição que você gosta, que você está precisando, então vá até lá. Você já pode interagir, inclusive, com esse restaurante. Imagina as conexões que serão possíveis. Os seres humanos teriam suas potencialidades físicas ampliadas pela tecnologia. Como no caso, por exemplo, do exoesqueleto, de elementos tecnológicos que são externos ao corpo e que ampliam, que amplificam as suas potencialidades físicas. Assim, interessante que você não consegue falar, por exemplo, seu filho, ou para as crianças que estão vindo aí, o que você quer ser quando você crescer? Porque às vezes ele vai ocupar uma função que ainda nem existe e resolver um problema que as pessoas ainda não conhecem. Ainda não foi criado. Assim como a gente, tanta coisa aconteceu. Uma visão interessante que a gente estava discutindo também, voltada para o atleta, tem aqueles que são deficientes e competem em prótese. E também o Michael Phelps, também, que ele usava um maiô que diminuía o atrito e fazia com que ele fosse mais rápido. Então, esses atletas que eram deficientes eram colocados em pé de igualdade com atletas considerados normais. Mas assim, tem as teorias que dizem que eles são beneficiados com isso, por causa do impulso, do peso da perna. E eu queria saber assim, até que ponto o uso da tecnologia em um atleta que não tem as pernas pode ter deixado igual aos outros ou superior? Tem um exemplo prático para isso, na última Olimpíada, em que o sul-africano competiu em pé de igualdade com os outros, com uma prótese, e que foi inclusive questionado. Então, só que quando ele perdeu do brasileiro, ele aí questionou a característica da prótese do brasileiro. Então, é uma questão que vai ficar eu acho que uma série de legislações não tem que ser revistas nesse sentido. Tudo vai ter que ser. Até uma outra que não tem uma perna pode competir, não pode competir porque ela pode ser melhor. exatamente. É um mundo novo. Mas isso eu acho que não é para ficar angustiado, é para ficar feliz. Porque vocês vão entrar no mercado num momento de transição e que vai ter N oportunidades. É só parar e olhar, porque vocês vão ter N caminhos para seguir e oportunidades não vão faltar. E eles sabem também que tem pesquisa no sentido de quais vão ser as profissões do futuro que ainda não existem. Né? Aí tinha umas muito interessantes que era, por exemplo, o nanomédico. É o cara que ele vai trabalhar com a nanotecnologia dentro das pessoas para solucionar coisas que, problemas que ele não conseguiria de uma forma convencional. É um mundo novo. Você ainda está 10 anos até. Não, é 4 anos. Vocês entram na faculdade em um mundo e saem em outro. Por isso não adianta esperar dos professores que digam para vocês qual é o caminho. Porque eles também são de outro mundo. Eles são ETs nesse mundo. Então é um mundo que vocês vão construir. Um conceito assim, que é recorrente quando a gente estava estudando essa questão de tecnologia, é que sempre aparecia o termo API.
que a gente fez? A gente pediu para o estudante Vinícius, que faz ciência da computação no Mackenzie, explicar para a gente o que é isso e qual é a aplicação disso. Então a gente vai ver ali no vídeo agora qual é a aplicação do API. E aí, pessoal do PET Empreendedorismo, sou Vinícius, faço ciência da computação no Mackenzie e trabalho lá na R4 Pro. Pedi para explicar um pouquinho do que é a API. Bom, a API em português é a sigla para Interface de Programação de Aplicativos. O que é? É uma interface de programação que ajuda diferentes componentes de software a interagir entre si. Os aplicativos são desenvolvidos e organizados em diferentes modos. Cada um é responsável por uma tarefa distinta. E é claro que esses modos precisam de algum jeito conversar entre eles. E é aí que entra uma API. Um exemplo disso é o Google Maps. Diversos sites utilizam o serviço do Google Maps através da API. É como se fosse uma parte do Google Maps rodando dentro desses aplicativos, dentro desses sites. Resumindo, a API é como se fosse uma parte de um programa maior, mas que consegue rodar de forma independente. Eu quero agradecer a participação do Arthur, agradecer também a participação do João, o pessoal que está em semana de prova, por uma lacuna aí para falar com a gente. Então, obrigado a vocês dois. E também a participação do professor Ricardo, também se dispôs imediatamente quando eu chamei ele para participar e estava pronto para atender a gente. Então esse foi o evento do PET, o Sul High Tech, um evento na área de tecnologia. On your feet, body.